Amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. É com alegria que a gente saúda todos vocês, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Salvador de todos aqueles que ouvem e creem na palavra de Deus. Palavra de Deus que o próprio Deus enviou ao mundo e se fez carne em Cristo, em seu Filho amado, nosso Salvador, Salvador de todo o que crê e obedece seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso eu convido vocês para a gente orar e logo após a gente fazer uma meditação na palavra de Deus, à luz da própria palavra. Faremos isso agora para a honra e glória de nosso Deus. À luz das Escrituras, a gente vê esse texto sagrado que trata da graça. O nosso tema agora, nesse momento, é a graça de Deus para com a sua criação, principalmente para com a humanidade. Mas vamos orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela sua infinita bondade, nós te agradecemos pelas suas infinitas bênçãos que o Senhor assim nos concede para o seu povo, para a sua igreja que Cristo assim edificou aqui na terra. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor, através de sua misericórdia e graça, continua conosco através de seu Santo Espírito, nos dando o entendimento da sua palavra, e que a honra e a glória seja totalmente tua, ó Pai Santo que está no céu, e do teu Filho amado Jesus Cristo, o teu Cordeiro estes que tira o pecado do mundo, que veio ao mundo através do seu querer, ó Deus. E assim a tua palavra que o Senhor enviou, através dele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Para a honra e glória do seu nome, tudo nós te pedimos e tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a mim, que estou lendo e meditando a sua palavra, e abençoa todos os ouvintes desse canal, que também ouvindo estão conosco e meditando conosco a tua palavra. Através do seu Santo Espírito, abre nossas mentes, nossos corações, para que a gente entenda e com o guardar e obedecer a sua palavra, a gente assim pratique no dia a dia, para a honra e glória do seu nome e para que a sua vontade seja feita, ó Deus, tanto aqui na terra como no céu. Amém. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, mais uma vez aqui estamos reunidos através desse canal, desse veículo de comunicação, para a gente ler um texto sagrado da palavra de Deus e em seguida meditar à luz das Escrituras, à luz da própria palavra. E o tema de hoje é a graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecível. A gente não merecia, mas Deus, através de sua graça e misericórdia, nos concedeu essa bênção de salvação, nos enviando a palavra de Deus, a palavra dele, através de seu Filho amado, para que todos que creem sejam salvos. Então, meus irmãos, vamos ler o texto e em seguida que Deus nos dê sabedoria para a gente fazer essa meditação conforme o seu querer e que penetre em nossas mentes com entendimento e com convicção e convite para que a gente obedeça a palavra que vamos ler neste momento e que a gente entenda com sabedoria. Título da leitura: O nascimento de Jesus é anunciado pelo anjo de Deus. No texto, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, ou seja, salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reunirá para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como isso pode acontecer se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que se diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora, e assim foi a anunciação que Deus enviou através do anjo a Maria. Meus irmãos, o tema que a gente vai meditar é graça, como no início a gente falou. Graça significa favor imerecível. O homem, quando pecou lá no jardim do Éden, distanciado ficou da glória de Deus por causa do pecado. E para se aproximar novamente, só através da graça de Deus em Cristo Jesus, que é um dom gratuito de Deus para com todos os salvos da humanidade. Todas as bênçãos que o ser humano recebe aqui na terra não é mérito humano, mas é graça e misericórdia da parte de Deus. Graça, mais uma vez, para ficar bem claro, favor imerecível. O ser humano não merece, mas Deus, através de sua graça e sua misericórdia, assim nos envia a salvação, já que o homem já tinha desobedecido a Deus lá no jardim do Éden. Mas Deus, rico em misericórdia e graça, envia sua palavra ao mundo através de Cristo ou em Cristo, porque a palavra de Deus se fez carne em Cristo e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Mas, meus irmãos, aí a gente pergunta e coloca nesse momento 3 fatores: a vinda de Jesus ao mundo, Maria ou o sim de Maria, como muitos dizem por aí, porque não têm o entendimento, dizem que o sim de Maria aconteceu um mérito humano da parte de Maria. Não, nenhum ser humano, depois da queda do ser humano lá no jardim do Éden, ou seja, depois do pecado, nenhum ser humano tem merecimento diante de Deus, mas a graça de Deus é quem
alcança o ser humano para a honra e glória do Senhor. Então, quando Maria foi escolhida por Deus para ser mãe do Salvador, não foi mérito de Maria como ser humano, mas foi graça. Até a anunciação do próprio anjo diz: salve cheia de graça, o ave é cheia de graça. Graça quer dizer que Maria foi mãe de Jesus Cristo, ser humano aqui na terra, porque Jesus, para vir ao mundo em forma de homem, ele mesmo subexistindo como Deus, ele se esvaziou e assumiu a sua forma humana. E como homem, ele foi igual a nós em tudo, só não no pecado, porque ele não pecou. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo como ser humano e não pecou, para que assumisse os pecados de todos aqueles que são salvos nele lá na cruz. No sacrifício vivo e eficaz, uma vez por todas, ali estava Jesus, nenhum pecado cometido por ele, mas assumiu os pecados de todos aqueles que são salvos nele, em Cristo. O sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, nos purifica de todo o pecado, a saber, dos salvos e através da graça. Porque assim como Maria também não teve mérito humano para ser mãe do Salvador, mas foi graça, mais uma vez repito, o texto sagrado mostra a saudação do anjo a Maria, avisando que ela ia ser mãe do Salvador, mas antes disse: salve, cheia de graça. Através da graça de Deus, Maria foi mãe do Salvador, foi mãe de Jesus Cristo, o homem. Não mérito humano da parte de Maria, mas a graça de Deus alcançou Maria, e ela, como a escolhida de Deus, foi mãe de Jesus Cristo, ser humano, uma grande serva. E ela, cheia do Espírito Santo, reconhece a sua submissão a Deus e envia a resposta para Deus através do anjo. E diz: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. Eu sou a serva do Senhor. Reconheceu a submissão dela a Deus, ela cheia do Espírito Santo, mas em outros textos também, Maria, cheia do Espírito Santo e da graça de Deus, reconhece Deus como soberano dela, quando ela, cheia do Espírito Santo, diz que a minha alma se alegra no Senhor, o meu espírito se exalta em Deus meu Salvador. Mais uma vez a graça de Deus sobre Maria, Maria cheia do Espírito Santo, reconhece ela submissa a Deus e Deus soberano a ela. Deus como Deus dela, ela reconhece através do Espírito Santo, quando ela diz que a minha alma se alegra no Senhor, o meu espírito se exalta em Deus meu Salvador. Reconhece Deus como Deus dela, Deus como o Senhor dela e Deus como Salvador dela e de toda a humanidade pela graça. Mais na frente a gente vê grandes servos de Deus também cheios do Espírito Santo, mostrando o dom gratuito de Deus em Cristo, que é a salvação através da fé. Quando diz Paulo, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, agora concernente à salvação, pela graça sois salvos. Não é mérito humano, para que nenhum ser humano venha se vangloriar diante de Deus, mas é pela graça, é um dom gratuito de Deus, e é pela graça, favor imerecível. Deus escolhe os salvos em Cristo, e através de Cristo, que é a palavra de Deus que se fez carne neles, que crê e obedece, salvos estão. E o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, purifica todos aqueles que pela graça é salvo, recebendo de Deus o dom da fé, e não é mérito humano. Primeiro nascimento, houve uma participação dos pais sanguíneos, quando geraram para a carne o sangue. Mas o segundo nascimento, que é os salvos, ele deixa claro, nosso Deus deixa claro, e o Espírito Santo que Deus nos enviou, nos dá o entendimento de que no segundo nascimento não é mais mérito humano, não é da vontade do varão nem da varoa,
nem do homem, nem da mulher, nem da carne, nem do sangue, mas o segundo nascimento, que é o nascer de novo pela água e pelo Espírito, vem de Deus, da vontade de Deus, no momento que a gente crê e passa a obedecer a palavra de Deus, pela graça sois salvos. Não é mérito humano, para que nenhum ser humano venha se vangloriar diante de Deus. Mais uma vez, a gente pode colocar diante de vários exemplos que nos deixa claro sobre a graça de Deus, sobre a humanidade que Ele criou. Quando Paulo, um grande servo de Deus, ele teve grandes ofertas dadas por Deus. Paulo foi levado até um determinado céu e foi revelado a ele muitas coisas. Paulo foi um homem muito inspirado por Deus para escrever vários textos bíblicos, várias epístolas para várias igrejas de várias cidades, como para Coríntios, como para os Gálatas, como tantos outros, né, Tessalônica, e vários outros textos e epístolas Paulo escreveu diante da grande sabedoria que ele recebeu de Deus pela graça. Mas Paulo foi dado a ele um espinho na carne. A Bíblia não diz o que significa, mas a gente sabe que era algo que Paulo não podia se vangloriar nele. E os adversários de Deus, o anjo de Satanás, usava pessoas para lançar em rosto. E ele diz que anjos, mensageiros de Satanás, esbofeteava seu rosto, ou seja, lançava em rosto. Digamos assim, tão santo que quer ser, mas é assim, deveria ser, ou com certeza era, e Deus permitiu o espinho na carne em Paulo para que ele não se vangloriasse, mas que sempre nas suas fraquezas ele reconhecesse Deus como soberano. E assim aconteceu. Paulo orou a Jesus por 3 vezes. E Jesus deu a resposta a ele, disse: Paulo, a minha graça te basta. Quer dizer, você não tem mérito, Paulo. Você é um ser humano. Mas você é um escolhido meu. Você alcançou, você é um agraciado. Como também Maria foi uma agraciada por Deus para ser mãe de Jesus Cristo, homem. Como os salvos também agraciados são, quando salvos em Cristo são, não por mérito humano, mas a salvação vem pela graça, que é um dom dado por Deus, para que ninguém se vanglorie. Então, Maria recebeu a mensagem de Deus através do anjo, que ia ser mãe do Salvador, mas o anjo deixa claro para ela e para toda a humanidade, quando antes anuncia e diz: salve, cheia de graça. É pela graça, Maria, que você vai ser a mãe do Salvador. A Bíblia fala para todos os salvos em Cristo: vós sois salvos pela graça, não é mérito vosso, não é mérito humano, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Jesus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, para mostrar a Paulo que ele era um ser humano e que ele dependia de Deus, e que a salvação e a transformação do velho homem pecaminoso, que era Saulo de Tarso, aí passou a ser Paulo. Essa transformação deixou de ser perseguidor da igreja de Cristo para ser um seguidor e servo de Jesus Cristo através da graça, favor imerecível. Nem Saulo merecia, nenhum ser humano merece ser salvo, é pela graça que Paulo também alcançou ser um servo e salvo em Cristo. É pela graça que Maria foi a mãe do Salvador, quando o anjo deixou claro: salve, cheia de graça. E é pela graça que Deus assim nos concede bênçãos e bênçãos. Méritos humanos não existem. É pela graça que salvos somos. É dom gratuito de Deus a salvação. Não vem de vós para que ninguém se vanglorie, mas é um dom dado por Deus chamado fé, que é através do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando o ser humano ouve a palavra de Deus, que o Espírito Santo faz ele entender a palavra e é chamado por Deus para obedecer,
ele passa a ser salvo em Cristo, lavados e remidos no sangue de Cristo, obediente a Deus, e essa mudança de vida, essa transformação do velho homem pecaminoso no novo homem salvo em Cristo, é pela graça, é pelo favor imerecível, mas Deus, através de Jesus Cristo, nos concedeu a graça. Quando na saudação diz também, quando na saudação a ave é cheia de graça, significando dizer que Maria também, como todos os servos de Deus, recebem as bênçãos de Deus, não por mérito humano, mas pela graça de Deus, que é rico em misericórdia e graça para com todos os salvos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, por hoje a gente mostrou o sentido da graça de Deus. Muitos dizem por aí, o sim de Maria, como se Maria tivesse mérito humano para dizer o sim. Não, foi o Espírito Santo que ungiu Maria para dizer sim. O Espírito Santo ungiu Maria para que ela reconhecesse a submissão dela a Deus e disse: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra, pode me usar, Senhor. Isso aí não foi um sim dado pelo ser humano, mas foi inspirada por Deus para dar esse sim ao próprio Deus, e assim ela ser mãe do Salvador, não por mérito humano, mas pela graça. E tudo que a gente recebe de Deus é pela graça, é pelo o favor imerecível da humanidade. Mas a graça e a misericórdia de Deus é grande. A palavra de Deus diz: se não fosse a misericórdia de Deus, nem o remanescente da humanidade existiria, nem o remanescente seria salvo. Mas é pela graça que Jesus assim veio como dom gratuito de Deus, trazendo a palavra de Deus para que todos aqueles que creem em seus ensinamentos, que é a palavra de Deus que se fez carne nele, no Salvador nosso, concedido por Deus, que Jesus Cristo assim nos trouxe a graça da salvação, misericórdia da parte de Deus, graça de Deus para com todos os salvos em Cristo, para com a igreja que Cristo veio e formou aqui na terra, sendo ele, Jesus, o cabeça da igreja, e os membros são aqueles que são chamados para fazer parte desse corpo, que é a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, um povo obediente à palavra de Deus, lavados e remidos no sangue de Cristo, pela graça de Deus. E é pela graça que sois salvos, para a honra e glória do Pai e para melhoria de todos aqueles que Jesus escolhe. Se não fossem os escolhidos, ele não teria dado nenhuma previsão das coisas que iriam acontecer, para que os salvos em Cristo, através da graça, fossem entendendo as coisas e as profecias bíblicas, e o Espírito Santo também, que ele nos concedeu, Jesus nos deu, pela graça também, para que a gente entenda, passe a crer e obedecer, e lavados e remidos sermos no sangue de Cristo, para a honra e glória do Pai. Graças a Deus, misericórdia de Deus. Obrigado, Senhor, pela salvação dos salvos do seu povo, e que toda honra e toda glória seja sua, ó Pai, hoje e eternamente. E Cristo Jesus, obrigado pela salvação, Senhor. Amém.